Amém. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no Velho Testamento, no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Eu não sei qual é o seu salmo preferido, o seu texto preferido. De vez em quando eu penso sobre isso, né? Esse é o texto, geralmente o texto que a gente se converteu, ou no momento da nossa vida, aquela palavra trouxe vitória. Nós temos isso, né? Mas eu tenho muitos textos preferidos. Tem muitos textos que eu gosto por demais, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Esse é um texto que eu gosto. Eu já perdi a conta do número de vezes que eu preguei sobre esse texto. Então, eu vou ler, acompanhe na sua Bíblia. E se você não tem Bíblia, não sei se vão projetar o salmo, o texto, você acompanha aí pela tela. Diz assim: a arca permaneceu em Quiriate-Jearim muito tempo. Foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados, consagre-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Filisteus que eram um povo, uma nação, a Filístia, inimiga de Israel. Filisteu não é um inimigo espiritual. Filisteu não é uma categoria de demônio. Filisteu é gente, filisteu é exército, é povo inimigo. Assim, os israelitas se livraram dos balaíns e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e disseram ali: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Amém. Deus seja louvado pela sua palavra. Pai, nós te damos graças pelo privilégio que temos tido nessa hora, nesta noite, de te adorar, de te louvar, de prestar culto ao Senhor e também pelo privilégio que nós temos de ouvir a tua palavra agora. Dá para nós aquela unção, dá para nós todos aqui neste lugar aquela unção descrita pelo próprio Senhor Jesus, de quem tem ouvidos, ouça, Pai. Então, todos nós estamos aqui, o nosso mundo muitas vezes está tão agitado, são tantas preocupações. Quantos de nós aqui estamos preocupados com a segunda-feira, estamos aqui sentados, te adorando, cantando, mas a nossa mente está em outro lugar, dizendo como é que vai ser, como é que eu vou resolver. Pai, capacita, unge, dá graça, Pai. Não permita que o nosso adversário, o ladrão, roube esta palavra antes mesmo dela ser semeada, Pai. Que ela não caia num solo, não sei se posso dizer assim, Pai, distraído. Não, Pai. Que ela caia em boa terra e que ela frutifique para a glória do Teu nome. Peço a Tua graça sobre a minha vida e que eu não ultrapasse nenhum limite, que eu não diga nenhuma palavra fora do Teu querer, fora da Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Durante um período da minha caminhada, eu me relacionava com algumas pessoas, e os evangélicos, os cristãos, os crentes, os bíblias, eles cunharam aí um monte de expressão, não é? Às vezes a gente fala coisas assim, quem não é cristão não sabe bem como é que está sendo falado. Então, os evangélicos têm o seu próprio vocabulário, né? Já citei isso aqui. Alguém pôs um adesivo assim:
protegido, não sei se está assim, pelo quarto homem da fornalha. Eu já usei essa expressão aqui. Já viu esse adesivo? Protegido. Esse adesivo, ele comunica alguma coisa para quem é cristão. Para quem é cristão e conhece a Bíblia, fala assim, olha lá, ele está falando lá dos amigos de Daniel. Mas quem não é cristão, essa é uma frase muito estranha, né? Protegido pelo quarto homem da fornalha, não é? O que esse cara está dizendo? É uma mensagem que pode até despertar o interesse da pessoa. O que é isso? O que ele está falando? E aí, ele buscar o conhecimento de Deus. Mas nós temos esse nosso vocabulário. Durante um período, eu me relacionei com uma pessoa, um amigo, um cristão. Ele falou, e aí, como é que está? Ah, pelas misericórdias. Pelas misericórdias. Uma vez eu fui numa igreja, e eu nunca vou esquecer disso, isso tem pouco tempo, sei lá, 40 anos, não sei quanto tempo tem isso, e eu fui naquela igreja e o pastor estava pregando sobre, foi a primeira vez que eu já ouvi essa expressão, e eu já citei também essa expressão aqui, ele pregou exortando as pessoas, dizendo, para de ser um crente caroneiro. Crente caroneiro? Para de ser crente caroneiro, que vive na carona. Aí ele explicou, tem crente que só vive na carona da oração dos outros. Ele fala assim, ora por mim, ora, ô irmão, ora por mim, mas ele também não ora, ele nunca ora, ele nunca busca Deus, ele vive na carona dos irmãos. Para te fortalecer, fala para o irmão do lado, ora por mim, irmão, pode falar. Essa não é um pedido errado, não é um pedido antibíblico, porque a Bíblia diz o quê? Orai uns pelos outros. Então, mas a linha de direção bíblica é que você deve orar pelos outros, não é que você deve pedir. Às vezes o irmão que está pedindo é aquele que deve orar também, deve estar orando por aquela pessoa a qual ele se dirigiu, dizendo, ora por mim. Mas ele usou esse texto, dizendo assim, para de ser crente caroneiro, busca a Deus, entrega a sua vida. Eu nunca me esqueci dessa expressão, dessa analogia, não sei bem o que ele fez. E me parece assim hoje, não estou generalizando, obviamente, que há muita gente que tem um relacionamento com Deus, como se Deus fosse um Deus banal, um Deus subornável, um Deus que a gente pode se impressioná-lo, um Deus que a gente pode chegar para Ele e contar uma desgraça e mover o coração de Deus. Deus vai nos ajudar, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos socorrer. Tem muitas pessoas que têm esse entendimento. E geralmente certas pessoas vivem uma certa frustração, um certo sentimento que Deus não me ama, que Deus não cuida de mim, que Deus não interfere, Deus não me ajuda. É um problema aí nessa questão toda, que Deus não é homem. Eu sempre me declarei assim, eu não sou uma pessoa que estou preocupada, que me acho muito esperto, que eu acho que ninguém me engana. Ao contrário, eu acho que eu sou a pessoa mais fácil de ser enganada. Eu acho que eu sou a pessoa mais fácil de cair numa história, acreditar numa inverdade. Então eu não ando com o meu sensor ligado, tal, olha para a pessoa fala uma coisa. Obviamente que há certas situações que dão muito claro a falta de sinceridade. Tem situações que todos nós não precisamos nem ter 50 anos de vida para entender certas coisas da vida, não é verdade? Mas tem algumas pessoas que têm essa coisa, né? Que se acham muito espertas, muito inteligentes, não é? E às vezes essas pessoas, elas acham que elas podem manipular Deus. Elas acham que elas podem se apresentar diante de Deus e contar uma situação difícil, uma desgraça, uma dificuldade, e derramar lágrimas e pedir ajuda. Eu não sei se você já ajudou alguém que chegou para você e chorou muito, e me tocou no seu coração. Sabe qual é o problema das pessoas que tocam no nosso coração? É que, sequencialmente, elas conseguem tocar no nosso bolso, não é verdade? Elas tocam no nosso coração. Aí, hoje de manhã, aqui na igreja, eu falei sobre generosidade, sobre
a vitória, a vida vitoriosa, que é a vida de uma pessoa generosa. A vida vitoriosa não é da pessoa que crê em tudo e confia em tudo de uma determinada maneira, como se a fé fosse uma varinha mágica. Não, é alguém que pratica um princípio fundamental da generosidade. E sempre que você prega, as pessoas podem ouvir de várias maneiras. Poxa, então eu quero ser sempre ajudado. E há uma distorção, há uma certa esquizofrenia espiritual na vida de algumas pessoas, porque a Bíblia manda você ser generoso. Eu disse isso. A Bíblia não diz para você explorar os outros com a generosidade. Não, irmão. Você viu? Você viu que o pastor pregou? Você tem que me ajudar. Está errado. Não é para você fazer isso. É para você cobrar de si mesmo. Cobre-se, se você crê na palavra de Deus. Cobre de você mesmo, que você precisa ser uma pessoa generosa. Se você já é generoso, você precisa ser mais generoso. Pronto. 2 crentes deram amém. Deus seja louvado pela vida desses irmãos. Nem pastor dá amém. Quando eu falo uma coisa dessa, os pastores ficam me olhando, não falam amém, né? Eu sei como é que é pastor. Pastor, quando prega, amém, irmão! Mas quando ouve, ele é meio morto. Deus ressuscita os pastores, pai da igreja. Agora, é preciso que a gente entenda uma coisa, queridos. Há certas verdades, há certos princípios que estão acima de interpretação. Não, mas eu não entendo assim, eu não concordo com isso, eu não concordo com o que o pastor falou, e aí pega outros textos para provar que a sua teoria está certa, porque Deus, afinal de contas, é misericordioso, como o senhor próprio pregou, bispo, hoje de manhã, o Senhor é generoso. Então, vamos nessa. Mas, independente do que eu penso, do que você pensa, há verdades que estão acima das nossas interpretações. Por exemplo, você pode argumentar para provar que não existe o inferno. Aqui se faz, aqui se paga, o inferno é aqui, 7 palmos debaixo da terra. Agora ainda é 7 palmos? Acho que agora estão os 3 palmos, né? A terra está tão cheia. Estamos enterrando no raso, na gaveta, na caixinha. Para muitas pessoas, por exemplo, o céu e o inferno é nesse mundo. Depende de como você vive, você pode estar no céu. Se você vive num ambiente saudável, tranquilo, amoroso, ou você pode estar vivendo no inferno. Eu creio que muitos de nós já ouvimos esta expressão de alguém. Talvez alguns de nós já usamos essa expressão para falar de um tempo da nossa vida, e você diz: minha vida está um inferno. Rapaz, eu estou vivendo um inferno. Essa é uma expressão popular para dizer como é que a vida está difícil, como é que a vida está complicada, não é? Eu já ouvi isso, mas mesmo que você esteja vivendo nesse inferno pessoal, nesse momento de dificuldade, seja ele qual for, saiba que ele não representa, por mais difícil, nem 0,5% do que é verdadeiramente o inferno. Não, eu estou vivendo no inferno, essa minha vida não representa nem 0,01 do que será o inferno. Então, e você pode ler depois, eu vou abreviar essa palavra, Lucas 16, versículo 23 e 24, aquela narrativa quando Lázaro, né, vem a morrer, enfim, e aí ele intercede. Depois você pode ler lá o texto, se você tiver mais interesse nesse detalhe, nesse aspecto. Mas não esqueça, para mim é importante desta verdade: tanto o céu quanto o inferno existem, independente de interpretação que se dá, de crença que se tem, eu não acredito, tá bom, mas tanto o céu quanto o inferno, eles existem e vão cumprir tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, não é? Se também quiser saber como vai ser o céu, você pode ler o Evangelho, a carta à igreja do Apocalipse, e capítulo 21, começa lá
algumas explicações dos céus. Ele começa dizendo: eu vi novos céus e nova terra, a cidade santa. Enfim, Apocalipse 21 você pode ler, não é? Lá não haverá mais morte, diz a palavra de Deus. Amém, irmão? Está preocupado com a morte? Lá não haverá mais morte, não haverá nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Levante sua mão e diga: louvado seja, se você crer. Você dizer qualquer coisa porque eu estou pregando, não vai mudar nada na sua vida, não vai te dar tranquilidade, não vai te dar fé e confiança para aquele dia, né, da nossa vida, quando nós vamos partir desta para melhor. Essa é uma expressão também interessante, né? Que ele tenha ido dessa para uma melhor. Não é os votos de ninguém, não é o desejo de ninguém, não é oferenda de ninguém que vai alterar o nosso destino, que vai alterar o nosso destino depois da morte. Por mais que as pessoas nos amem nessa terra e desejem que a gente saia dessa para uma melhor, isso depende de escolha, de decisão que nós tomamos nesse tempo tão breve que nós estamos aqui neste caminhar. O texto do capítulo 21 de Apocalipse também descreve, a partir do versículo 8, a questão do inferno, quem vai para o inferno, e diz lá a conclusão do texto: o lugar dele será no lago de fogo que arde com enxofre. Outra verdade que não pode se esconder é que a vida, isso também eu acho que não há muita discordância nessa verdade, é que a vida nesse caminhar, nessa terra, é uma batalha constante. A nossa vida é uma batalha constante. Põe a sua cabeça para funcionar, põe a sua memória para funcionar. Poxa, gente, eu já ouvi tantas pessoas dizendo assim: quando não é uma coisa, é outra. Estava bem, poxa, as coisas consertaram, agora está mudando, aí aconteceu um outro problema, numa outra área, né? Porque a vida tem essa dinâmica. Não podemos nos esquecer das palavras do Senhor Jesus, porque nós vivemos num mundo caído, num mundo dito pela palavra como tenebroso, um mundo que jaz no maligno. Então, não devemos ficar perplexos e assustados com um fogo. A expressão ali é uma tribulação, um fogo de dificuldade que nos assola de vez em quando, porque nós vivemos nesse mundo, né? Você percebeu com a tragédia que aconteceu com os atletas, os jovens atletas do Flamengo? Você percebe que ali tem gente que é cristã, que é evangélico, que crê na palavra de Deus, e o seu filho, infelizmente, do sentimento falando, morreu também carbonizado. A chuva cai sobre todo mundo, o sol brilha sobre alguém que nós achamos que não merece o sol, porque é ruim, porque faz o mal, porque prejudica as outras, mas o sol brilha sobre todo mundo. Mas a chuva, quando cai, não rega, não ajuda, não favorece só o que crê em Deus e ora e pede que Deus mande uma chuva que abençoa. Cai na chuva também no mal, cai sobre a fazenda do ruim. Brota também água na fazenda do opressor. Eu ia falar desgraçado, miserável, mas esse é pecado. Então, é preciso aprender o seguinte, se você ainda não aprendeu. Uma coisa é você conviver com as lutas diárias, com os desafios, com as frustrações. E claro, seria maravilhoso se a vida pudesse ser vivida de outro modo. Seria bom que nós pudéssemos viver a vida se não houvesse doença, se não houvesse falência, se não houvesse inimizade, se não houvessem desencontros. Mas você sabe, eu também sei que a realidade é outra. Nós trazemos aqui para o culto uma lista de irmãos da igreja que estão enfermos. Estão enfermos não de uma gripe, de um resfriado, mas de câncer. Estão com uma série de problemas. Temos orado aqui incessantemente por um menino aqui da igreja, o Kelvin, que está há mais de 100 dias no CTI. E isso tudo, a gente tem que saber lidar com isso. Quantas pessoas creem no Evangelho de uma maneira e diante de uma luta dessa, abandona a fé, abandona tudo que é isso. Ela não consegue compreender. Nós
conseguimos compreender. E você que já passou por muitas coisas de uma gravidade, você sabe que a vida tem isso. Que a vida, acontece essas coisas na vida de cada um de nós, na vida de todos nós. Príncipe deste mundo, segundo a palavra do Senhor, é o diabo. Talvez por isso haja tanta maldade, haja tanto sofrimento, e a gente tem assim tanta perplexidade. Eu acho que eu estou numa fase da minha vida, que eu estou rejuvenescendo, estou ficando cada dia mais jovem, e eu não aguento mais essa noticialhada toda. Deu a desgraça lá de Brumadinho, puxa, aquele impacto, aquela tristeza. Depois a televisão, as mídias todas, eles massacram a gente com aquilo. Massacram com aquela desgraça, com depoimento. Aquilo vai chegando para mim num ponto que eu não quero mais ouvir nada daquilo. Ah, não, mas você tem que enfrentar a realidade. Eu enfrento a realidade. Quem disse que eu preciso enfrentar todas as realidades? Já me basta a minha, já me basta as minhas dificuldades. Eu também me solidarizo com muita gente, oro por muitas situações, mas também não posso ficar ali ouvindo aquilo como se fosse só aquilo. Agora acontecendo com os atletas do Flamengo, entrevistar não sei quem, entrevista a mãe, entrevista não sei o quê, bota... Caramba, aquilo vai deixando a gente tão oprimido, tão cansado. Não é verdade? Isso é porque eu estou ficando novo. Você que já está ficando velho, você já está acostumado, você vê tudo lá. Tá? Fica lá querendo saber. Né? De vez em quando a Cátia fala assim, não, o Cátia, eu não aguento mais. Não, deixa que eu quero ver. Quer ver o quê? Quer ouvir o quê? Mas ela, como manda, ela quer ver, e eu deixo a televisão no canal, e ela vê, e eu vou embora chupar um picolé. Precisamos entender algo importante. Uma coisa é viver no meio dos leões. Outra situação é negar que os leões existem. Então, nós não podemos negar que os leões existem. Então, nós temos que receber de Deus, ter de Deus a graça, a bênção, o cuidado, a proteção, a ajuda, porque nós vivemos em meio a leões, ou vivemos em meio de circunstâncias, situações adversas. Outra verdade que eu penso, que também na cabeça de algumas pessoas é um mito, como aquele irmão que só vivia pelas misericórdias de Deus. Eu estou pelas misericórdias de Deus. Uma vez eu falei para uma pessoa que eu pude ajudar, eu falei para esse irmão assim, até um pastor, e ele, essa semana, ele não é aqui do Rio de Janeiro, essa semana ele me mandou uma mensagem sobre esta ajuda. Eu disse para ele assim, isso que eu estou fazendo por você é misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é aquele que nos capacita a andar mais alguns passos. Para quê? Para você chegar na bênção de Deus. A misericórdia é um oxigênio para você conseguir nadar mais alguns metros, para você chegar na ilha, para você chegar na praia, para você chegar no seu destino. Isso é misericórdia de Deus, isso não é a bênção de Deus. A bênção de Deus é diferente. Deus quer que eu e você vivamos debaixo da sua bênção, do seu favor, vivendo numa outra dimensão de vida. E nesse processo, quantas vezes na minha vida eu tive misericórdia de Deus? Eu tive misericórdia de Deus expresso pela vida de pessoas, por pessoas que me ligaram, por pessoas que me ajudaram, por pessoas que chegaram para mim e falaram assim, Deus falou comigo para vir aqui te ajudar. Deus vinha aqui e falou comigo para eu te dar isso, como que aquilo foi de Deus mesmo na minha vida, porque só Deus sabia daquela situação, mas isso é misericórdia. Isso é misericórdia de Deus, e todos nós, quem precisa da misericórdia de Deus aqui? Amém. Mas Deus quer que eu e você tenhamos uma vida que não vai deixar de precisar da misericórdia de Deus, mas que a gente viva e tenha uma bênção de Deus, e tenha uma ajuda de Deus, um socorro de Deus. Socorro de Deus muitas vezes é livramento. O socorro de Deus, às vezes, querido, não é parar a tempestade, mas é nos tirar da tempestade. A bênção, o socorro, ela tem dimensões. Às vezes nós estamos ali dizendo, não, Senhor, já parou para pensar que às vezes você fica assim, para vento, para vento, para vento, e o vento não para. E você fica confuso, e você fica perplexo, poxa, eu estou orando, o vento não para, eu estou orando, porque às vezes Deus quer tirar daquela situação, o vento não tem que parar.
Porque o vento, algumas vezes na nossa caminhada, ele não está operando só na nossa vida, ele está operando na vida de outras pessoas. E na vida de outras pessoas é livramento, o vento para, mas na nossa vida ele não para. Porque às vezes Deus quer mudar nossas circunstâncias, às vezes o vento não para porque nós estamos num lugar errado, às vezes o vento não para porque nós precisamos sair, precisamos abrir mão, precisamos deixar, precisamos abandonar, precisamos tomar outro rumo. Por quê? Porque Deus está agindo ali. E nós temos que acreditar, nós temos que confiar nessa graça, nessa bondade, nessa misericórdia de Deus. Então, outra verdade é que para ser ajudado por Deus, não é só chorar. Para ter ajuda de Deus, não é só orar, não é só jejuar 40 dias, para ter ajuda de Deus. Ajuda de Deus. Quantas pessoas barateiam isso? Quantas pessoas colocam Deus na nossa vida como um lacaio, como alguém que está pronto a fazer, Deus tem que fazer tudo que a gente quer que Ele faça. Quantas pessoas acreditam até que eles podem viver a sua vida de qualquer maneira e Deus vai ter que abençoar, Deus vai ter que ajudar, né? Quantos de nós damos passos, desculpe, né? Eu não conheço a sua vida, não conheço os detalhes, mas há certas coisas que a gente fala assim no púlpito e às vezes algumas pessoas ficam chocadas, mas é uma verdade. Quantas pessoas estão vivendo uma vida sem a bênção de Deus, estão vivendo uma vida errada, estão vivendo uma vida de adultério. Mas, Senhor, abençoa, né? Estão se relacionando com uma pessoa, eu não vou falar. Não vou falar não, porque pode, humanamente, eu não quero que nada da minha carne, do meu coração atinja você, só aquilo que é do Espírito Santo. Mas, Senhor, me abençoa, e o que tem que fazer é mudar. Deus não vai abençoar. Deus não abençoa iniquidade, Deus não abençoa pecado, não abençoa, Deus não abençoa o que está errado. Eu abri um negócio, eu estou arrebentando, sonego, meto a mão, escondo, faço um monte de coisa, não pago imposto, mas Deus está me abençoando, olha como é que Deus está abençoando. Aí passa na sua porta, tirando com a sua cara, aí você está ali, crente, pagando tudo, sofrendo, para fazer a coisa andar, pagando um preço, será que vale a pena? Será que vale a pena ser honesto? Será que vale a pena ser uma pessoa correta? Vale a pena. Se você quer ser ajudado por Deus, você precisa ser assim. Se você quer ser ajudado por Deus, você precisa andar num caminho para poder chegar. Deus me ajuda, Deus faz um milagre da minha vida, faz um milagre da minha casa. Às vezes, o cristão está dançando como o mundo e ainda quer que assim Deus o abençoe. Pior do que isso, quando ele atribui a bênção de Deus às suas maracutaias. Ele atribui a bênção de Deus ao seu rolo, como é que é? Trampo, sei lá o quê. Um trampo. O que é trampo? Trampolim? Trabalho. Mas eu já ouvi dizer assim, então tem um trampo aí, tem um negócio aí diferente. Treta. Não, treta não, é mutreta. É que as pessoas reduzem, né? A treta é mutreta. O trampo, às vezes, diminuir o trambique. Glória a Deus. Deus não tem essa glória não, irmão. Deus, quando você fala assim, glória a Deus, está me abençoando, Deus vira a cara, Deus vira de corta, Deus sai, Deus vai embora. Porque Deus não precisa disso, Deus é Deus. Deus não precisa de ajuda, é Ele que nos ajuda. Ele não precisa que você invente, minta para que o nome dele seja glorificado. Deus não está nem aí para isso. Nem aí. Quem é você para fazer isso? Quem sou eu? Para dar uma de bonzinho com Deus. Deus, tu está paradão aí, eu vou dizer que o Senhor... pelo amor de Deus. Como dizia meus irmãos lá da igreja de Nova Vida em Juiz de Fora, quando eu era pastor lá, então era muito comum a gente pregar a palavra e Deus ajudar, Deus abençoar. Terminava o culto, vinha uma irmã e dizia assim, pastor Miguel, Nossa Senhora, que palavra! Pastor, graças a Deus, Nossa Senhora, que presença de Deus!
começo eu comecei a corrigir, depois eu larguei mão para lá. E eles pararam, né? Você sabe que às vezes você fala, não para. Aí quando você deixa na mão de Deus, né? Falei, Jesus, dá um jeito nessa raça daqui. Corrige eles aí. Então, eu estou falando de uma verdade, que para ser ajudado por Deus, nós precisamos dar passos concretos. E os passos concretos não é o que você aprendeu na esquina, não é o que você aprendeu com os espertalhões, são aqueles passos concretos que se aprende com a Bíblia, que se aprende com a palavra de Deus, que é a tradução da vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Israel, depois de uma grande vitória, volta com a arca do Senhor, e o povo se dispôs a buscar a presença de Deus. Diz o capítulo 7, o versículo 2, a arca permaneceu em Quiriate Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Há uma tendência em nós, né, e que algumas igrejas trazem de volta, ressuscitam, que é a crença em coisas, a crença em objetos, né? Às vezes aquilo tenta ser explicado. Sim, eu não vou entrar nesse mérito, nem eu vou me desviar do que eu quero falar para explicar todas essas coisas, mas isso é muito comum. Isso é tanto comum que aconteceu lá, antes, lá no deserto, lá na saída do Egito, porque o povo, ele desobedeceu a Deus. Deus falou uma coisa, desobedeceram, aí Deus vai e julga aquele povo. Deus não castiga, Deus exerce juízo. Você sabe que certas coisas que acontecem na minha vida e na sua vida é juízo, não é castigo, não é provinha, não é Deus dizendo que tudo está errado, é Deus corrigindo. Aí o povo, tá bom, aí Deus enviou serpentes abrasadoras que começou a morder todo mundo e morrer muita gente. Aí o povo volta, oh Deus, tá bom. Aí Deus fala assim, orientou o seu servo, faz uma serpente de bronze, coloca numa haste, e o que vai fazer? Dá com aquela serpente na cabeça das pessoas? Não. As pessoas se ajuntam aqui e elas vão olhar para a serpente, vão mirar a serpente. E quando eles mirarem a serpente, eles vão ser livres do problema. E assim aconteceu. Qual foi o problema disso? É que aquele artefato usado por Deus com um propósito específico foi guardado. Começou a ser idolatrado, começou a receber adoração. Alguém trazia essa estátua de bronze, essa serpente de bronze chamada, que teve o nome de Neustã. Aí trouxeram ela e o povo começava lá, bota uma velhinha, serpentinha, sou grato. Meu pai estava lá no Egito, estava no deserto, foi curado. Hoje você beija o pezinho dela, acende uma coisinha para ela, e aquilo virou um problema. Anos depois, Deus teve que levantar um servo, um rei, para quebrar aquilo. Quebra isso aí, não tem jeito, tem que acabar com isso. Então, o profeta Samuel, ele disse ao povo, se eles estavam verdadeiramente desejando a presença de Deus, ele teria o povo de tomar decisões concretas. Uma coisa é dizer, não, quantas das nossas promessas que a gente faz para Deus é igual a promessa que a gente faz para nós mesmos de fazer dieta. Segunda-feira eu vou começar a dieta. Hoje eu vou na cantina, o que tem na cantina hoje? Feijão tropeiro, angu não sei das quantas. Eu adoro isso. Logo, parece que o diabo quer me atacar. Eu adoro isso. Mas segunda-feira eu começo. E segunda-feira, na verdade, o processo continua o mesmo. A sua tia, a sua mãe liga para você, querida, eu fiz aquela comida, buchada com batata. Olha, fiz uma quentinha para você. Meu Deus! Quantas vezes as promessas que nós fazemos, as palavras que nós damos, é assim também. Não, Senhor, amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou fazer, me dá mais uma semana. E Deus está sempre falando hoje, agora, começa, muda. Então, Deus queria e Deus quer para mim hoje, Deus quer para você hoje, irmão, que nós possamos dar
passos concretos. Se realmente a gente quer a ajuda de Deus, se de verdade a gente quer a graça de Deus, se de verdade a gente deseja o milagre de Deus na nossa vida. Então, o versículo 2 diz: se vocês querem voltar para o Senhor de todo o coração, eu quero voltar, como que... Bom, de vez em quando eu encontro alguns irmãos que estão afastados da nossa comunhão aqui, e aí me veem, me beijam, tal. Não, bispo, eu vou voltar. Mas fica só nisso. Recentemente encontrei um irmão nas minhas férias. Eu estava na praia, estava eu com uma moça muito bonita, uma loura, ajeitada, aprumada, que é a minha mulher. E nós já estávamos sentados assim na barraquinha. Na verdade, eu comprei uma barraca de praia que deve dar uns 15 aqui da igreja, debaixo da barraca de praia. Eu uso ela só para mim, que eu quero ficar na sombra. E aí nós estamos sentados assim, e vem aquele irmão, e eu não tinha visto, ele nos viu e veio, abraçou, beijou. Que maravilha, poxa, que bom te ver, rapaz. Contei algumas coisas que eu tinha vivido em relação àquele irmão, que eu tinha sonhado com ele. E aí ele ficou assim, Bom, conversamos, uma conversa muito boa, muito carinhosa. Eu vou ali, volto, voltou, conversou. Depois vamos embora. E eu disse para ele assim: rapaz, vai aqui na igreja nossa, no recreio. Vai lá, o pastor Henrico que está lá. Vai lá, rapaz, hoje à noite tem reunião lá. Não, eu vou, mas não foi. Como eu estava de férias, eu fui na igreja à noite. Eu fui na igreja à noite do recreio. Eu não preguei, eu assisti o culto. Mas eu fui lá só para ver se esse menino ia. Eu entrei na igreja caçando ele. Falei: cadê o fulano? Cadê? Não foi. Então, às vezes, não, eu vou, não, eu quero. Mas isso é só a conversa, isso é só a palavra, isso é só uma emoção. Isso é só aquela maneira, parece que, de aplacar aquela voz de Deus, aquela vontade de Deus. Então, eu vou sim, mas não vamos. Não é traduzido numa decisão concreta. E isso que Samuel está ensinando. Então, a primeira providência, se você quer a ajuda de Deus, se você quer a bênção de Deus, então a primeira providência é buscar a Deus de todo o coração. Buscar a Deus de todo o coração. E essa é uma frase, essa é uma afirmação, como a grande maioria das outras palavras e afirmações das Escrituras, para você cobrar de si mesmo. Às vezes a gente está na casa de Deus, ouve uma palavra dessa e fala: fulana, irmã fulana tinha que estar aqui. É como se Deus falasse ao seu coração, mas a gente tem um tipo de raquete, de ping-pong, subjetivo, espiritual, e a palavra vem e você, fulana, pois, fulana devia estar aqui. Se o pastor soubesse, eu ia trazer meu marido. Isso aqui, Deus está falando para o meu marido. Deus está falando para você. Deus está falando com aqueles que estão ouvindo. Por isso que Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito quer falar à igreja. Então, a primeira providência é buscar a Deus de todo o coração. E só você sabe se você está fazendo de todo o coração. Só você sabe quando você diz alguma coisa para uma pessoa, se é de todo o coração, se é verdade. Sabe o que é de todo o coração? É de verdade. É de verdade. É de todo o coração quando você fala: querida, eu te amo. Irmã, você é a pessoa mais preciosa da minha vida. Não é de todo o coração. É para acalmar, é para agradar. É emoção, é superficialidade. Você sabe que emoção é a coisa que mais muda, que mais varia. Eu estou sentindo. O que você está sentindo? Estou sentindo um monte de coisa. Fome, coceira. O que você está sentindo? Não. Então, aquela que muda, aquilo passa. Agora eu sinto uma coisa, daqui a pouco eu sinto outra. Agora eu tenho vontade de comer uma coisa, daqui a pouco eu tenho vontade de comer outra coisa. Muitos pensam que pelo fato de estarem na igreja, até mesmo frequentarem cultos, estão buscando a Deus. Buscar, para mim, implica numa dedicação maior. Buscar
O que nós estamos vendo lá em Brumadinho? A equipe de busca e salvamento. Como é que é esse pessoal? Muitos deles estão sendo chamados de heróis, não é verdade? Estão lá buscando o quê? Estão lá buscando restos mortais das pessoas, com o risco deles até caírem lá num buracão de lama e não conseguir pegar eles. Então, a buscar, fala de uma intensidade. Buscar tem a ver com trabalho. Buscar é muito mais de dizer, ó Deus, eu te busco, ó Deus, eu te quero. Não. Buscar é algo, né? Por que você não consegue emprego? Às vezes, porque você não busca de todo o coração. Você não busca com intensidade, com vontade. Aí até você a chamar para entrevista, aí a primeira coisa que você pergunta, quanto é o salário? O salário é um salário mínimo. Mas tem isso, tem aquilo outro. Não, eu não vou trabalhar por um salário mínimo. Eu até estou buscando, mas não aparece o que eu quero. Essa é a razão de algumas irmãs e irmãos não casarem até hoje. Porque estão buscando, mas não acham o que quer. Já contei isso para você, aqui nessa igreja, minha esposa uma vez falou para algumas moças, preocupada, e ela quis dar toda a experiência dela nesse assunto de namorar, de conseguir namorar, de casar. Então ela falou assim, fulano, olha lá, olha fulano, não sei, olha lá fulano, olha bem para ele, tu dá uma ajeitada nele, ele vai melhorar, entendeu? Muda o cabelo, compra uma camiseta bonita para ele, ele tem potencial, mas as meninas, às vezes querem a coisa pronta. E a Kátia mesmo é exemplo disso, porque a Kátia, eu já contei isso aqui também várias vezes, eu tenho uma foto minha, a foto do meu casamento, foto antes de eu casar com a Kátia, que a minha filha, quando viu, falou assim, pai, na moral, você era muito feio, pai. Ela fala assim, não sei como é que a minha mãe aceitou namorar você. Eu digo, porque sua mãe é uma mulher de visão, uma mulher que enxerga. Buscar. Eu estou buscando a Deus, está mesmo. Todo domingo à noite que eu posso, eu venho aqui na Nova Vida, eu amo a Nova Vida, esse é o buscar que você está tendo de Deus na sua vida. Para nós é muito bom que você venha aqui, para nós é precioso ter a sua companhia. Mas buscar a Deus é muito mais do que isso. Eu aprendo, e nós aprendemos, eu acho que até recentemente um dos pastores pregou esse texto aqui, quando a mulher que perdeu a sua moeda, o que ela fez? Ela buscou diligentemente, ela buscou até achar. Você sabe que tem coisas pequenas na vida que a gente tem que ter esse sentimento? Eu sou indignado quando eu perco coisas que estão na minha mão. Eu sou indignado, não é possível. A chave não tem perna, o óculos não tem perna, eu tenho que achar. Eu oro, eu repreendo o demônio do ladrão. O diabo é ladrão, roubou a minha chave. Eu repreendo lá, eu peço, dou 3 pulinhos, São Longuinho. Tem um São Longuinho aí para achar as coisas. Você está rindo porque você faz isso, irmão? Olha lá, hein? Eu não faço não, é só uma brincadeira. Então, mas como é que eu esqueci no carro e sumiu? Tem que estar debaixo do carro, arranca o banco, puxa, depois eu acho, depois eu procuro, a gente vai deixando para lá. Não, eu tenho uma certa coisa com determinadas questões, não é possível, eu não consigo aceitar. Eu já perdi uma coisa, fui para a cama, deitei, botei um pijaminha de garotão, curtinho, bonito. Aí deitei e a minha cabeça não parou. Você acredita, eu levantei da cama, era meia-noite e pouco, botei um short em cima do pijama, orei para não ter nenhuma vizinha entrando ou chegando do prédio, para me ver daquele estado de pijama, descabelado. Eu voltei lá no carro, não é possível. Fiquei tão incomodado. E aí, achei. Imagina a minha cara. 00:30, sei lá que hora, quando eu achei, era o meu óculos, uma coisa. Mais do que vencedor. Miserável, te achei lá, tu queria fugir de mim.
Às vezes a gente está buscando, mas não quer fazer nada, não quer levantar tarde, não quer ir lá buscar, se conforma. A palavra diz, não se conforma com o mundo, não se conforma com certas coisas, a gente se conforma. E o nosso buscar de Deus, então, é um buscar tão leve, tão quando pode, quando dá. Lembre-se do profeta Jeremias, vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Uma outra ordem, algo que precisava ser feito, era se afastar dos deuses estranhos. Hoje nós vivemos uma coisa, e no Brasil é algo já antigo, que é até falado com uma certa naturalidade, por exemplo, pela mídia. Outro dia eu estava assistindo o jornal, não sei que jornal, estava falando, era a data não sei de quem lá, da Rainha do Mar. Aí a coisa falou do sincretismo, que na Igreja Católica é santa não sei o que lá. Então, sincretismo religioso, né? De vez em quando, eu estava querendo me lembrar, eu acho que eu não publiquei, eu preciso confirmar isso. Porque tem muita coisa que as pessoas falam que são coisas boas, né? Tem muita coisa que Mahatma Gandhi falou que é coisa boa. Tem muita coisa que Martin Luther King falou que é coisa boa. Só que Martin Luther King era cristão evangélico. E Mahatma Gandhi não. Até uma frase célebre do Mahatma Gandhi é que ele não foi cristão porque ele foi barrado numa igreja na Índia. Quando ele foi despertado a entrar, a conhecer a igreja evangélica, o evangelho, ele entrou lá, mas ele foi barrado pela pessoa na porta. Não, você não pode entrar aqui. Então, ele se referiu a essa experiência dele num dos seus escritos. Eu fiquei um pouquinho assim, perplexo, né, porque, não sei se nutro, mas nutria uma apreciação ao senhor Papa Francisco. E essa semana o Papa, ele disse uma coisa tenebrosa. Ele disse que o mundo precisa de um líder mundial. Alguém que lidere o mundo. Isso é uma frase perturbadora, porque a palavra de Deus fala sobre isso, que esse é o anticristo, que vai ter essa ascendência, achar que o senhor Papa, a sua santidade, o Papa não conhece a Bíblia, é complicado, irmão. Então a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. O povo achava que também podia viver num sincretismo. Podia viver. Vai lá, não tem nada a ver, balins, esse pessoal é tudo, mas a gente vai ali, né? Dá um saravá, dá umas voltas, né? Fuma um charuto aqui, depois vamos para a casa de Deus, não tem problema não. É tudo Deus. Bom, quando a pessoa que não tem a revelação do Evangelho pensa assim, tudo bem, mas quando um evangélico, um cristão, alguém que se diz cristão, alguém que adora a Deus, conhece a Deus, pratica as mesmas coisas, alguém que viu o que o povo de Israel viu, os milagres que viu, a intervenção que viu, vai para Baalins, é complicado, irmão. Então, não dá. Deus é misericordioso, sim. Ele aceita o quebrantamento, Ele perdoa, mas Ele não age junto, Ele não aprova isso, Ele não abençoa isso, Ele não ajuda isso. Ah, você quer essa ajuda? Você se prostra lá? Então tá bom, siga a sua vida. Não conte comigo. Não conte de eu te abençoar assim. Então, eu estou dizendo para você que a providência que nós temos que tomar, que você tem que tomar, se você precisar tomar,
sanitário, de cura, era o sacerdote. E aí se apresentar o sacerdote, é para ele olhar, apertar a lepra, ou olhar, já conhecia aquela pessoa, porque foi o sacerdote que providenciou que ele se afastasse. E aí ele olhava assim, cara, está curado, pode voltar a viver no meio do povo, pode sair do lado de fora, pode viver na sociedade. Aí eles vão, indo eles, a roupa deles, o corpo deles ficou são. Aí foram os sacerdotes, e o sacerdote diz, rapaz, vocês estão todos habilitados para voltar para a vida social aqui na cidade. Um volta, os outros... Dá tempo do ensaio da escola de samba, que o carnaval está chegando, eu já perdi tanto tempo, não sei nem o hino da minha escola. Correu para a escola, seguiu a vida dele, continuou com o caminho dele, continuou fazendo, apenas um volta. Para dizer, Jesus, poxa, valeu, obrigado. E esse homem vai e recebe mais do que uma cura física. Jesus disse para ele, teus pecados estão perdoados, filho. Ele não seguiu com aqueles amigos, não sei se ele conheceu lá na crise, se eles se encontraram lá do lado de fora da cidade, não sei a história, mas eu sei que apenas um voltou. Então, os nossos deuses são diferentes hoje, né? Pode ser uma bênção de Deus. Você sabe que tem gente que idolatra a bênção de Deus. Irmão, busca mais. O pastor, o pastor não sabe, o pastor não entende. Essa casa no campo foi Deus que me deu. Eu quando vou para lá, o pastor, eu não fico ouvindo música do mundo, não, pastor. Eu boto o CD evangélico lá, pastor. Porque eu tenho que cuidar, valorizar a bênção de Deus, mas por que você não valoriza o abençoador? Aquele que te deu uma coisa pode te dar infinitamente mais. Mas tem alguns que se prendem. Hoje de manhã eu perguntei aqui quem quer ser rico. E para minha frustração, minha mulher levantou as duas mãos, né? E a Bíblia tem uma exortação, ele disse assim, exorta aos ricos para que sejam generosos. Exorta os ricos para que compartilhem. Essas coisas são muito complicadas, irmão. Uma coisa é você ter controle sobre coisas, outro problema é quando as coisas nos controlam, quando as coisas impõem para nós. Não é assim? Aí você compra um carro novo, hein? Os teus filhos têm que virar robô, eles entram, não pode sentar, não pode pisar, não pode sujar. Carro novo, está pagando a prestação. Que isso? Você está transpirando, mulher? Não pode transpirar aqui dentro. Vai deixar um fudum, é fudum? Vai deixar um cheirinho ruim no carro. No começo, daqui a pouco aquilo já virou deixou de ser novo, né? Largado, né? Eu chamo o carro da minha mulher de favela carro. Minha mulher, o carro que a minha mulher usa, nós temos 2 carros. O carro que a minha mulher usa é o favela carro. É papel, é areia, é terra. O tapete da direção, ela bota o banco. Eu acho que ela está se aperfeiçoando para dirigir em cima do painel. Tanto que ela vai para frente, aí o tapete tudo engunhado. Né? Mas quantos? Uma coisa é desperdiçar, também está errado. Endeusar está errado, mas também largar de qualquer jeito é não valorizar também a bênção. O que custa? Eu só falo, por exemplo, para ela. Aí tem lencinho de papel usado pelos netos. Tem lá. Uma saidinha no meu carro, ele vira um favela rápido. Aí eu chego em casa, eu vou tirando aquela tralha toda, não é? E eu gosto quando ela fala assim, Miguel, você tem que pedir para aspirar esse carro. Eu falei, Kátia, vai lá, bota o nariz e aspira você lá. Vou terminar. Seja você um cristão, seja você alguém que ainda não deu esse passo de entregar a sua vida a Deus, saiba que esse primeiro passo não termina a carreira, não termina a fé. Assim como você, no dia que se casou, o casamento não começa e termina ali. Ninguém se casa, poxa, que bom casar com você, um abraço, vai com Deus. Você vai morar onde? Tá, vai, eu vou para cá. Não, isso não é o casamento. Tem passos na nossa vida que é o primeiro passo. Entregar a vida a Cristo é um
primeiro passo, começou a vida, nasceu a vida, você nasceu de novo, Jesus transformou você. E aí? E aí que ele não teve aquela capacidade de se consagrar a Deus. Consagrar é dedicar. Você consagra alguma coisa, você está entregando, você está colocando nas mãos de Deus. De vez em quando, aqui na igreja, às vezes um irmão vem, pastor, eu queria que o senhor abençoasse o meu carro, consagrasse o meu carro. Eu falei, irmão, se eu fizer isso, você vai ter que dar o carro para a igreja. Se eu consagrar seu carro, ele pertence a Deus agora. Vamos nessa? Não é isso, não, é outra coisa que eu quero, tal. Porque a gente não entende, às vezes, as coisas que a gente quer fazer, não tem uma compreensão. Então eu disse para o irmão, aqui a gente não... você é a pessoa que é o alvo da bênção de Deus, é você. E tudo que você desfruta tem a bênção de você ser seu. Eu compro um carro, eu troco o meu carro, eu não faço um culto de oração, eu não despejo 1 litro de azeite no carro, não faço nada disso. Eu digo, Jesus, obrigado. Jesus não esquece, a prestação é tanto, sustenta o servo. E aí eu vou viver, né? E o carro vai ser abençoado. Se a mulher santifica o marido pelo convívio com ele, como é que eu não vou conseguir santificar o meu carro com o convívio no carro? Né? Eu entrei lá, a luz está brilhando. No dia que eu vender o carro, não vai bênção nenhuma no carro. Ih, que bênção! Pô, esse carro aqui era do bispo. Legal. É bom se você comprar um carro meu, porque é um carro cuidado, o pneu não é careca, e eu cuido do carro. Você vai fazer uma boa coisa, mas não vai ter bênção especial, porque ele é meu. Olha, eu comprei esse carro do bispo aqui, não vou nem mais fazer revisão nele. Aleluia! A pastilha de freio durou 300 mil quilômetros. Irmão, não é isso. Então, a terceira providência é consagrar, é se consagrar a Deus. Às vezes a gente tem disposição de consagrar coisas, não temos a mesma fé e disposição de consagrar a nós mesmos. Eu não posso consagrar a sua ovelha, o seu novilho, a sua pombinha, a sua farinha. Eu só posso consagrar, dedicar a Deus as minhas. Eu só posso ofertar o seu. Assim como eu não posso dedicar a sua vida, eu posso só dedicar a minha vida. Eu posso tomar decisões para me consagrar. Essa é a pessoa que é ajudada por Deus, nem precisa pedir. Quando a gente cumpre esses pontos, quando a gente se afasta, quando a gente se dedica ao Senhor, quando a gente se consagra, você não precisa pedir nada. Você não anda mais um pobre pedinte para Deus, né? Oh, Jesus, tem misericórdia, oh, me dá uma ajudinha aí. Me dá R$2 aí, Senhor, resolve aqui, me dá um pratinho de comida hoje, Senhor. Não, quando a gente se afasta daquilo, quando a gente se consagra a Deus, Deus ele vai abençoar. Você só vai orar para Deus te usar, você só vai orar para Deus abençoar, não vai orar para Deus te dar isso, daquilo, porque você é alguém que está ali, debaixo de todas essas promessas de Deus. Eu já citei essa ilustração aqui, e eu vou terminar com ela. Eu gosto demais dessa ilustração. Eu já citei ela na nossa igreja, acho que mais de uma vez. Mas talvez você não conheça ainda, não ouviu ainda. É do homem que chegou um dia à janela da sua casa e começou a observar o quintal do seu vizinho. E ele começou a perceber que todas as manhãs uma mulher vinha e pendurava nos varais as roupas lavadas, lençóis, as roupas do esposo dela, roupa de mulher, roupa de homem. Mas ele percebeu, caramba, aquelas roupas, elas estão manchadas. Poxa, aquela roupa está suja, que estranho, que estranho. Ele sugeriu à esposa que fosse aconselhar o vizinho. Vai lá, ajuda ela. Ela está usando um sabão que não está funcionando. Fala com ela assim, ô vizinho, a sua roupa não está boa, de longe, é melhor você mudar para sabão. Você muda para o azul, muda para o rosa, muda para... Agora tem essa propaganda de sabão rosinha, tira mancha, não sei o quê. Isso durou alguns dias, até que ele chegou novamente à janela da sua casa e olhou e percebeu que as roupas estavam bonitas.
que naquela manhã as roupas estavam claras. Aí ele chamou a esposa: vem cá, minha esposa, finalmente você falou com a fulana sobre o sabão? Ela respondeu: não falei nada com ela, mas fui eu que limpei a nossa janela. Então, o problema é que a janela estava suja. A sujeira que ele via na roupa não era da roupa, era da janela dele. Será que não está na hora da gente limpar a nossa janela? Será que não está na hora de você consagrar-se, limpar a sua janela? Feche os olhos, curve a cabeça. A consequência da gente se consagrar a Deus tem a ver com prestar culto só a Deus. A consequência prática é a exortação última do texto, quando Samuel disse: prestem culto somente a Deus. Eu penso que talvez seja impossível você consagrar sua vida ao Senhor e continuar prestando culto. Mas, de qualquer forma, o profeta fez essa exortação, o juiz fez essa exortação. Então, quem sabe você pode gastar um tempinho e dizer: Senhor, por favor, tira da minha janela essa sujeira, tira da minha vida essa sujeira, tira, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tome decisões aqui. Vamos começar mais uma semana, trabalho, negócio, decisões, escolhas, prioridades, desejos. Eu quero isso, eu preciso daquilo, eu preciso. Nós temos que ter cuidado com essa expressão, eu preciso. Geralmente não precisamos de tudo aquilo que a gente diz que a gente precisa. É melhor você, para ter um domínio próprio, uma moderação, dizer: eu gostaria muito de comprar aquilo, eu quero muito, eu tinha muita vontade de trocar o meu celular, tinha muita vontade de trocar o meu de 16 GB para um de 300 GB. Mas não diga que você precisa fazer isso. Você pode continuar mais um mês com o mesmo celular, mais 2 meses com o mesmo celular. Mas a gente fala assim: eu preciso muito. E a gente nos enganamos a nós mesmos. Então, examine a sua vida, seu coração, para você orar, para você falar com Deus. Eu creio que, enquanto estamos nos consagrando a Deus em oração, em comunhão, adorando, cultuando, servindo a Deus em fidelidade, dando a Deus o que é de Deus, os exércitos celestiais estão batalhando por nós. Deus envia ordem aos seus anjos, como Ele tem o nosso mundo em suas mãos, Ele envia os seus mensageiros, os seus anjos, para batalhar, para lutar, para impor, estabelecer a vontade de Deus na nossa vida. Siga o conselho da Bíblia. Busca a Deus de todo o coração, não busca a Deus da boca para fora. Abre mão na tua vida de tudo que ocupa o lugar de Deus. Consagre, separar a sua vida para dedicar-se somente a Deus. Tem ambientes, tem conversas que não devem fazer mais parte da nossa vida, porque você está consagrado, dedicado ao Senhor, e honrar o Senhor, Deus, com tudo que você tem. Pai, fala conosco nesta hora, Pai. O Senhor conhece cada um de nós, que cada um dos meus irmãos aqui, os membros desta igreja, os que talvez estejam nesta noite conosco pela primeira vez, que todos tenham a Tua graça de receber esta palavra, não como uma acusação, não como uma cobrança, mas como uma graça, como um despertamento de Deus, como o Senhor dizendo: filho, filha, eu conheço você, eu conheço a sua vida, e eu venho a você dizer que você precisa mudar, que eu posso te ajudar a mudar, que eu posso quebrar as suas cadeias, que eu posso libertar você. Mas é preciso que, pela fé e pela palavra de Deus, você tenha uma iniciativa de dizer: não, eu não quero mais isso. Não, eu decido aqui e agora
que eu não vou mais seguir desta forma, não vou mais seguir com essa aliança, eu vou romper aquilo que está me ferindo, aquilo que está me subjugando, e aquilo está roubando o lugar de Deus na minha vida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa salvar, libertar, transformar. E a Tua palavra é poderosa, ela não volta vazia, ela penetra no íntimo de cada um de nós, fazendo aquela separação, trazendo aquela cura, trazendo aquela bênção. Pai, em nome de Jesus, eu oro, eu peço, eu te agradeço, e que todo o povo de Deus diga amém. Amém. Fala para a pessoa do seu lado: Deus te ama e eu também te amo. Hoje de manhã eu pedi para dizer que Deus te ama para o irmão, e me lembrei de um corinho, na época que eu estava no Jardim de Infância, no Geração Vida, que era: Deus me ama, é assim? Eu te amo, e assim devemos andar. Aí o pessoal me bateu, que eu disse que eu cantei tudo errado, ensinei tudo errado. E tem pastor que não tem juízo, está concordando que o bispo não faz nada errado, rapaz. A gente faz tudo certo. Mas queremos bem a todos vocês e desejamos de todo o coração que Deus abençoe a sua vida. Tem alguém que está aqui conosco?